Todo santo dia você abre o celular e tem um novo post sobre IA. Uma ferramenta nova, modelo novo, ou talvez mais uma pessoa te dizendo que se você não está usando a IA, você já ficou para trás. Mas será que isso é verdade? Já bateu aquela sensação de que todo mundo ao seu redor já entendeu isso, menos você? Olha, eu achei que estava atrasado. Até percebi uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo a IA. Inclusive não tem nada a ver com o ChatGPT. Na verdade, se você continua usando o ChatGPT para coisas como um resumo, um e-mail, uma pergunta ou outra, você não está usando nem 1% do que a IA é capaz de fazer por você. Mas disso você já sabe. Só que eu só comecei a entender o tamanho desses outros 99% quando eu comecei a construir com o IA coisas que eu jurava que você precisava ser um gênio, talvez ter um time inteiro com pessoas altamente especializadas para conseguir construir. E foi aí que a ficha caiu. A real é que o buraco é muito mais embaixo do que você imagina. É como a internet foi lá em meados dos anos 2000. No começo, quase ninguém sabia direito o que fazer com aquilo, só que quem se posicionou antes pegou o boom inteiro, e quem ficou de fora só assistiu a fila andar. E agora, esse ciclo está se repetindo com uma das maiores revoluções que o mundo já viveu, provavelmente nos últimos 50 anos, acontecendo neste exato momento, bem debaixo do seu nariz. É exatamente por isso que eu fiz esse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar o único modelo de negócio que eu vi a IA realmente tornar mais fácil, acessível e com alto potencial de retorno, mesmo para quem está começando do absoluto zero. E presta atenção, eu falo único com todas as letras, porque a maioria das oportunidades que estão sendo vendidas por aí continuam difíceis pelos mesmos motivos de sempre. A IA não mudou nada nelas. Primeiro, eu vou te mostrar por que você pode estar usando a IA todo o santo dia e mesmo assim não ver um centavo a mais na sua conta. Depois, a gente vai passar por aqueles caminhos que todo guru jura que são do futuro. E eu vou te mostrar onde cada um deles silenciosamente quebra quem tá começando. E você provavelmente já tentou um deles. Aí sim, eu consigo abrir o jogo e te mostrar esse modelo que te dá uma vantagem injusta. E é nessa parte que mora a diferença entre continuar travado e finalmente fazer a IA virar dinheiro no seu bolso. Olha só, nesse momento você provavelmente está preso em algum lugar entre esses dois extremos. De um lado, tem o cara total iniciante, um completo iniciante, que para ele, a IA não passa de talvez um Google mais sofisticado. Pede um resumo, faz uma pergunta, escreve um e-mail, resolve uma tarefa pequena e para por ali. Só que ao mesmo tempo ele vê todo mundo falando em ganhar rios de dinheiro com IA e sabe que tem uma ferramenta poderosíssima na mão. Só que na hora de transformar isso em dinheiro de verdade, dá de cara com o muro e não sabe nem por onde começar. Já do outro lado, tem aquele cara mais técnico. Esse daí ele sabe desenvolver, já brincou bastante com as IAs, montou uns sistemas interessantes, talvez fez um MVP bacana, de um SaaS ou de um aplicativo, talvez já aprendeu a construir sites muito bonitos e sabe até operar bem algumas coisas na IA. Só que quando chega a hora de fato colocar dinheiro no bolso, é aí que ele trava. Ele tem a habilidade técnica de entregar um trabalho bem bonito, um trabalho bem feito, mas o dinheiro não está entrando. E entre esses dois extremos existe um limbo, que provavelmente é onde você está agora. E quando você decide ganhar dinheiro com a IA, comece a pesquisar e cai num buraco sem fundo. Centenas de vídeos, centenas de gurus, centenas de métodos, cada um te falando uma coisa diferente. Um te manda montar agência, o outro vai te mandar montar um SaaS, o outro vender automação, o outro abrir um canal Dark, e por aí vai. Aí é onde começa aquele ciclo que você conhece bem. Você abre 10 abas de uma vez, salva mais um vídeo para ver depois, entra em mais um grupo de WhatsApp, paga mais uma mensalidade de ferramenta e promete para si mesmo que segunda-feira vai ser diferente. Só que quando a segunda chega, você senta na frente do computador, encara aquela montanha de informação e não sabe nem por onde começar. Você vê um monte de vídeo, um monte de coisa o dia inteiro e mesmo assim não sai do lugar e vai dormir com aquela sensação de que está sempre atrasado. E não é uma questão de preguiça ou de não querer fazer acontecer. É que você está cercado de caminhos distintos e é justamente isso que mais te trava. Mas o dinheiro de verdade, ele não está em nenhuma dessas pontas e nem no limbo. O dinheiro de verdade é feito no meio. E o meio é o seguinte: você não é o iniciante que usa a IA para bobagem, mas nem precisa ser o cara técnico que constrói, mas não sabe monetizar direito. Você só precisa achar o ponto exato onde você consegue monetizar e escalar fazendo o básico bem feito com as IAs. É plugar a IA no negócio certo, só sabendo o que fazer para monetizar o que você já tem na mão. E é exatamente isso que te dá
liberdade. Eu não falo liberdade como palavra bonita de história, até porque o termo liberdade acaba sendo meio subjetivo para cada um. Olha, não faz nem muito tempo eu tava em Amsterdã. Eu tinha acabado de lançar uma nova oferta e uma tarde eu peguei e simplesmente saí pra andar na rua. Até peguei esse globo aqui de neve lá. Infelizmente acabou quebrando no meio da viagem, mas ele é bem legal. E aí eu saí pra andar na rua lá, conheci o lugar, umas paisagens bem bonitas. Eu vi que meu celular tinha vibrado, né? Eu peguei, achei que fosse talvez uma mensagem, alguém me ligando. E quando eu vi, tinha caindo mais uma venda de mais ou menos uns $500. Eu tava fazendo absolutamente nada naquele momento. Eu, do outro lado do mundo, e o meu negócio trabalhando por mim. É isso que eu quero que você entenda. Não é uma questão de sorte, nem um dia especial. Porque para quem monta isso do jeito certo, pode ser só mais um dia comum. Mas sabe o que mais me pegou naquele dia? Não era sobre o dinheiro ou aquela venda específica em si. Foi sentir que realmente valeu a pena ter construído o que eu construí. Eu não tava queimando horas, tempo e dinheiro em um negócio que não ia dar em nada. E sim em uma coisa que me dá mais tempo, mais liberdade e principalmente a paz de saber que ele roda mesmo quando eu não tô olhando. E é isso que eu vou te mostrar. Eu preciso que você preste muita atenção nesse ponto. O que a maior parte das pessoas não entendeu ainda é que a IA não é um modelo de negócio. Ela nada mais é do que um motor absurdamente potente, e faz qualquer negócio acelerar, girar mais rápido e ficar eficiente, cada vez mais lucrativo. Só que motor nenhum anda sozinho, ele precisa estar dentro de um veículo, ou seja, a IA sozinha, ela não vai colocar R$ 1 no seu bolso. Você ganha dinheiro quando pluga esse motor no negócio certo, na indústria certa. Então a pergunta que realmente importa é: qual é o negócio certo para você plugar esse motor? É que, de acordo com Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, existe um princípio que muda tudo. Mais importante do que saber qual caminho seguir é saber qual caminho não seguir. Então, antes de te mostrar onde que dá para ganhar dinheiro com IA, eu vou te mostrar onde a maioria das pessoas perde e se frustram e ficam travadas. Porque todos eles parecem ótimos por fora. Só que quando você começa a fazer, você descobre que existe uma barreira ali que ninguém te avisou que existia. E é justamente nessa barreira que a maioria das pessoas queima tempo, energia e dinheiro durante meses, às vezes anos, sem nunca nem entender o porquê. Para cada um desses caminhos que eu vou te mostrar, a gente vai fazer só duas perguntas, bem simples. A primeira, o que a IA resolve aqui? E a segunda, o que a IA não resolve? Olha lá, o primeiro caminho é o de produto físico. E-commerce, dropshipping, Mercado Livre, Shopee, Marketplace, qualquer coisa onde você vende um produto que existe no mundo real. E o que a IA resolve aqui? Muita coisa e rápido. Você pode, por exemplo, gerar descrição de produtos em segundos, escreve um anúncio e converte, cria foto e um mockup profissional sem nunca ter que contratar um fotógrafo. Você pode analisar tendência para achar um produto vencedor. Então, assim, o que antes existia um time inteiro, hoje uma pessoa faz sozinha. Às vezes numa tarde. Mas é aqui que mora a primeira barreira. Você pode criar a descrição perfeita com IA, a foto perfeita com IA, o anúncio perfeito com IA, e mesmo assim acordar numa segunda-feira de manhã com o fornecedor te dizendo que ficou sem estoque, bem no meio de uma campanha que estava finalmente começando a escalar. Porque, por mais que a IA faça a parte digital, existe uma parte física, uma cadeia física que ela não toca. Ela não negocia com o seu fornecedor, ela não testa a amostra do produto, ela não garante que o que vai chegar na casa do cliente é igualzinho o produto da foto do anúncio. E em caso de marca ou produto próprio, ela não resolve o pesadelo da logística, o estoque parado, frete, atraso, devolução, cliente enchendo o saco do direct ou suporte. E tem a parte da grana. O produto físico ele te obriga a colocar grana antes de ver um centavo de volta. Comprar estoque, pagar a amostra, bancar anúncio para validar. Você acaba queimando caixa antes de saber se a coisa funciona. Esse, inclusive, é um dos motivos que até marca de produto físico faturando 7 dígitos quebra do nada. No físico, a margem apertada e o caixa no limite mata mais do que a falta de venda. Ou seja, a IA tornou esse jogo muito mais fácil de entrar, sem dúvida. Ela derruba a barreira que vem depois? Não. E é nessa barreira que a maioria trava. Já o segundo caminho é Nutra. Então, suplementos, emagrecimento, saúde, esse tipo de produto que eu tô falando. Faz um tempo que o Nutra na gringa virou febre. Você abre o Insta, vê todo mundo postando print de venda, dashboard de anúncio escalado, faturamento gigante, e parece a próxima onda óbvia. E olha, eu não tô aqui pra falar mal de Nutra. Nutra funciona. Eu mesmo rodo Nutra. Minha operação já fez mais de 6 dígitos só com isso. Funciona e funciona muito bem. Mas olha só, na minha visão, pra quem tá começando do zero, é um dos piores lugares pra começar. E eu vou te explicar por quê. Com a verdade que ninguém posta nos stories. Nutra é como se fosse, vamos dizer assim, a Champions League do infoproduto. Não é por acaso que quase todo mundo que tem sucesso no Nutra já vinha ali de antes uma bagagem, experiência do infoproduto, porque o jogo é mais caro.
é mais técnico. Um erro no Nutra te custa muito mais. Deixa eu te dar números falando de Nutra na gringa, que é onde dizem que tá o dinheiro de verdade, né? Pois é, o ticket médio de Nutra, ele gira ali em torno de 100, $200, às vezes mais. Pra você validar o único anúncio, o único criativo, você gasta mais ou menos um ticket. Se você for bom, você gasta aí meio ticket. E um criativo, quando você vai testar, você não testa simplesmente um. Você testa 5, 10, 20 criativos para achar o que mais converte. Então faz as contas. Então para você testar, você vai precisar de um caixa mínimo aí de 3 a 6 mil reais, sem nenhuma garantia de que algum vai funcionar. E lembrando, Nutra é sim muito bacana. Na hora que você acerta, os retornos são bem maiores também. Só que para quem está começando, esses 3 a 6 mil reais quase nunca são aquele dinheiro sobrando. E muitas vezes é uma reserva do mês, ou um dinheiro que ia pagar uma conta ou outra, aquela grana que você juntou com o maior esforço, achando que ia ser o teu passaporte para mudar de vida. E perder isso não te deixa só no vermelho, ele te tira o fôlego para você tentar de novo. Tem um detalhe que é o seguinte: quase todo iniciante ele entra como afiliado, vendendo o produto dos outros, com uma margem menor e maior concorrência no mercado, seja dos próprios afiliados ou de outras pessoas vendendo um produto semelhante ao seu, com criativos e anúncios semelhantes ao seu. Ou seja, a margem é menor e o mesmo risco. O anúncio ele sai do seu bolso do mesmo jeito, mas o pior não é nem o dinheiro, o pior é o que acontece com a sua cabeça. Porque quando você queima 5 mil reais num teste e não vende, não é só o prejuízo que dói. O que dói mesmo é o que vem depois. Talvez você comece a achar que o problema é você, que você não tem nascido para isso, porque você foi lá, fez tudo o que te mandaram, pegou a oferta validada, o criativo validado, botou a grana e mesmo assim não funcionou. E aí você sai achando que não serve para isso e desiste, quando na real você só entrou cedo demais num jogo que ainda não era para você. Ou seja, Nutra é incrível para quem já está capitalizado e tem experiência de mercado. Mas para quem está começando, pode ser o jeito mais rápido de queimar grana antes mesmo de entender o que aconteceu. E já o terceiro caminho é o software, o famoso SaaS, o Software as a Service. E esse tem um hype gigante agora, porque todo mundo está falando que dá para construir um sistema do zero sem saber programar. E é o seguinte, é verdade, eu não vou desmentir isso. Ferramentas de IA como Cloud Code, Codex, Lovable fazem hoje o que era impensável há pouco tempo atrás. Você sai de uma ideia para um MVP funcionando em dias, às vezes horas. A IA escreve o código, desenha a interface, monta um banco de dados, constrói a base do produto. O que era uma coisa difícil, agora ficou fácil. Mas aqui tem uma diferença que quase ninguém explica. Existe SaaS e existe o micro SaaS. Quando a maioria pensa em SaaS, talvez você pense em virar o próximo Salesforce, um sistema gigante, robusto, que atende milhares, bilhões de empresas. E se você estiver pensando nesse tipo de software, pode tirar o cavalinho da chuva, porque ele exige time e mais time, infraestrutura pesada, segurança, suporte ao cliente o tempo todo, manutenção sem fim. A IA, ela até te entrega um MVP, só que ela não te entrega o time, nem os anos de estradas que um sistema desse exige. Para quem está começando do zero, isso é uma montanha técnica impossível de escalar sozinho. Agora, o que existe é a versão menor disso, que aí sim é totalmente possível, o MicroSaaS. Uma ferramenta pequena e focada que resolve um problema específico. Esse sim dá para construir e rodar com IA sem virar uma empresa de software inteira. Inclusive é justamente sobre isso que eu vou te falar um pouquinho mais pra frente, porque ele se encaixa direitinho no que eu vou te mostrar. Então, resumindo, tentar construir um software robusto de verdade, do zero sozinho, é um dos piores passos que existe, ainda mais para iniciante. Não pela ideia, mas pela operação gigante que vem depois do MVP. Já o MicroSaaS com IA, esse sim, eu te mostro como entra no jogo daqui a pouco. O quarto caminho é serviço. E esse sim tem um ouro escondido que quase ninguém aponta. Serviço, obviamente, é você vender um trabalho seu para um cliente, seja como um freela, uma consultoria, uma agência. Eu sei que isso pode soar como uma coisa mais batida do mundo, mas a IA mudou umas regras aqui. Antigamente, para vender serviço, você precisava de uma habilidade específica, às vezes anos aprendendo a programar, a editar um vídeo, a fazer design que converte. Hoje, a IA derruba boa parte dessa barreira. Dá para entregar um site profissional, um vídeo editado, uma cópia de anúncio, uma identidade visual, com uma qualidade que anos atrás levaria meses de estudo e prática para você poder alcançar. E é por isso que esse serviço é provavelmente o melhor lugar para você começar do absoluto zero, porque ele resolve o seu primeiro grande problema, que é o caixa. Você não precisa de dinheiro para começar, você precisa de um cliente. E com a IA você consegue entregar para esse cliente algo muito acima do que a sua experiência sozinha entregaria. Então você aprende fazendo, ganhando com o dinheiro dos outros, financiando o seu próprio aprendizado. Inclusive, se você cobrar em dólar de um cliente lá fora pela mesma entrega, você já fatura bem mais praticamente pelo mesmo trabalho. Então o serviço é uma baita porta de entrada. É só isso, é uma porta de entrada, porque ele tem um certo teto. E esse teto é simples, para você ganhar mais, você tem que trabalhar mais.
Ou você vira à noite entregando, ou você contrata gente e monta uma agência. E aí que mora uma armadilha que eu mesmo caí. Alguns anos atrás, quando eu comecei, foi com agência de tráfego. Peguei 2, 5, 10 clientes e eu achei que eu estava construindo um negócio. Aí quando eu vi no lugar de ter um chefe, eu tinha 10 diferentes. 10 clientes te mandando mensagem, cobrando prazo, cada um puxando para um lado. E mesmo que você contrate mais pessoas para te ajudar a tocar essa operação, o seu problema ele deixa de ser técnico e ele vira humano. E por enquanto, a IA ainda não resolve isso por você. Por isso, no fim das contas, o serviço ele te capitaliza, ele te dá experiência e bota dinheiro no seu bolso para você dar o próximo passo. E quase todo mundo que está nesse jogo, cedo ou tarde, começa a sentir a mesma vontade, a de construir algo que continue ganhando dinheiro mesmo quando você não está trabalhando. Algo que trabalhe por você ao invés de você viver trabalhando por ele. Para o segundo, e olha só o padrão que se formou. Em cada um desses caminhos, a IA entra e ajuda uma parte, mas em cada um deles também tem uma barreira que ela não derruba. Ou o capital que você não tem, ou o tempo que não tem, ou o time, ou o conhecimento que você ainda não tem. Repara numa coisa, todos esses caminhos que a gente pode ver tinham IA, todos. E mesmo assim, a maioria das pessoas que entram neles ou trava ou desiste no mesmo lugar. Então deixa eu te fazer uma pergunta que realmente importa. A IA hoje está na mão de qualquer um. Qualquer pessoa pode abrir e começar a usar. Então por que é que um grupo pequeno ganha rios de dinheiro com ela e a esmagadora maioria fica patinando sem sair do lugar? Pensa nisso por um segundo. Será que é talento? É que existe uma coisa que esse grupo pequeno enxergou que você ainda não viu. Ou talvez você até viu, mas não quis enxergar. Quando eu entendi o que era, ela coube numa fórmula só. A primeira parte dessa fórmula é a IA. Mas presta atenção porque aqui já tem um filtro. Não é só ter a IA, é saber usar ela do jeito certo. O que é justamente o que a gente falou lá no começo. Isso sozinho já te coloca assim na frente de quem ainda nem começou a usar a IA. Mas é só uma questão de tempo até o mercado inteiro entender isso. Só que, como você já viu, ela sozinha, ela não paga como. Ela é um motor sem carro. E aí que entra a segunda parte, a indústria certa. O modelo de negócio certo para você poder plugar esse motor. Isso sim já te coloca ainda mais na frente. Mas isso só ainda não basta, porque tem gente que sabe usar IA, acerta a indústria e mesmo assim continua patinando. Mas essa é a terceira parte que separa o joio do trigo. Separa quem fatura 5, 6, 7 dígitos por mês de quem fica secando gelo sem nem entender o porquê. IA, mas a indústria certa, mas o mercado certo é o que funciona. Para fugir de todas aquelas barreiras, o que a gente precisa é de um tipo de negócio bem específico. Um negócio que não dependa do seu tempo manual, de você ficar trocando hora por dinheiro, que também não dependa de você montar e gerenciar um time enorme de pessoas e que de preferência você consiga criar uma vez só e vender inúmeras vezes, sem estoque, sem frete, sem fornecedor. Um negócio que trabalhe por você e não você por ele. Hoje, com o IA, isso deixou apenas ser uma ideia. Pensa comigo, imagina só um aplicativo onde a pessoa tira a foto do prato e descobre na hora quantas calorias tem ali. E ainda recebe um plano para não sair da dieta. Ou com lembretes e notificações na hora certa de comer. Ou talvez um assistente pessoal dentro do WhatsApp, onde a pessoa só manda: gastei R$100 de gasolina, gastei R$50 no restaurante. E no fim da semana ou do mês, ela recebe um relatório completo dos gastos sem nunca ter aberto uma planilha. Ou talvez um professor de idioma se conversa com um aluno a qualquer hora do dia, corrige a pronúncia dele e nunca perde a paciência. Ou também um vídeo personalizado que, sei lá, o pai manda a foto do filho e recebe de volta um vídeo do moleque fazendo um gol no final de Copa do Mundo. As possibilidades são infinitas. Você cria a estrutura uma vez e a partir dali a pessoa compra e a entrega acontece. Sozinha, sem estoque, sem frete, sem fornecedor, seja para 10 ou 10 mil clientes. Eu tô falando de uma nova categoria, que há menos de um ano atrás era inimaginável para uma pessoa conseguir fazer sozinha. Você precisa de uma equipe inteira para fazer o que hoje está completamente ao seu alcance, com o IA fazendo todo o trabalho pesado. Mas isso ainda é só a segunda parte da fórmula. Agora chega a terceira parte, o mercado certo. A maioria esmagadora de quem vende produto digital no Brasil vende para quem? Para brasileiro? Todo mundo brigando pelo mesmo público, no mesmo idioma e no mesmo país. É um oceano vermelho, lotado, todo mundo se mordendo pela mesma migalha. Só que o Brasil é uma fração minúscula do mundo, com menos de 220 milhões de habitantes. Enquanto você briga aqui dentro, existe um oceano azul lá fora, gigantesco. Mercados muito maiores que somados batem quase 2 bilhões de habitantes. Ou seja, uma população muito maior, mais consumista e menos explorada pelo tamanho do público e onde o cliente paga em moeda forte, em dólar, euro, enquanto a sua vida e os seus custos continuam em real. E assim, não foi eu que inventei essa regra de fugir da competição. Tem um cara chamado Peter Thiel,
um dos fundadores do PayPal e o primeiro investidor do Facebook, que resume isso numa frase que, de primeira, pode ser que pareça um pouco arrogante, mas é a mais pura verdade. Competição é coisa de perdedor. E olha, ele não está dizendo que competir é ruim. Ele está dizendo que o jogo mais inteligente não é competir melhor, é escolher um lugar onde você quase não tem com quem competir. E tem mais uma coisa, talvez a mais importante de todas. Esse é o modelo de menor risco que existe para quem está começando. Lembra que os outros caminhos exigiam capital alto? Aqui não. Você cria o produto uma vez e com a estratégia certa você testa com pouquíssimo investimento. Tô cansado de ver aluno validando oferta com 100, 200, 300 reais. E mesmo que você não acerte de primeira, você não quebra. Você aprende e parte pro próximo. Sem estoque encalhado, sem meses no vermelho, você só precisa acertar um bom produto, uma boa oferta para começar a virar o jogo. E agora você deve estar pensando, tá, Bruno, eu entendi a fórmula, mas como é que eu encontro uma oportunidade dessas? Calma que é exatamente isso que eu vou te mostrar. Antes de qualquer ferramenta, você precisa entender o jeito de pensar, porque é onde muita gente erra, logo no primeiro passo. O que você precisa encontrar são duas coisas juntas: alta demanda e pouca ou nenhuma concorrência. Porque quase todo mundo, quando começa, vai direto para os big nichos. E é justamente aqui que a maioria escorrega logo de cara. Emagrecimento, por exemplo, tem demanda gigantesca, só que também tem uma concorrência gigantesca. Você vai entrar para brigar com gente que tem muito mais dados do que você, com investimentos em anúncios muito maiores do que o seu quando você começar. E do outro lado, tem o oposto. Escolher um nicho às vezes tão vazio que não tem ninguém procurando nada ali. O observador de verdade, ele não está em nenhum desses dois pontos. Ele está no ponto exato onde essas duas coisas se cruzam. Muita gente procurando, muita demanda e quase ninguém vendendo. Esse é o sweet spot que a gente está caçando. E existem várias maneiras de você encontrar esse ponto. Uma das minhas favoritas e que os meus alunos mais têm facilidade é o que eu chamo de triangulação por oferta. Pensa comigo, a gente vê isso acontecer o tempo inteiro com franquias, por exemplo. Uma franquia que dá muito certo nos Estados Unidos ou na Europa, e aí alguém vem e traz para o Brasil e dá muito certo aqui também. Por quê? Porque esse problema que ela resolve também existe aqui. Com o produto digital, a lógica é a mesma. Se um produto está vendendo muito bem nos Estados Unidos, com anúncio escalado, rodando há meses, as chances são fortíssimas de que esse mesmo problema também exista na Espanha, na França, no México. E se você faz análise do mercado e descobre que ninguém isso levou para lá ainda, aí está a tua entrada. Você está pegando algo que já provou que funciona e levando para um mercado onde ainda não chegou. E para analisar essa demanda, o que a gente faz é basicamente uma espionagem do mercado. Olhar o que as pessoas de cada país estão procurando e o que elas também já estão vendendo. E aí quando você cruza tudo isso e encontra uma demanda alta com quase ninguém oferecendo, bingo, aí você encontrou o seu oceano azul. Depois de identificar qual que é o mercado que você vai entrar, é aqui onde a mágica acontece. Você não precisa saber programar, nem escrever, nem desenhar. A IA de hoje faz o trabalho pesado de ponta a ponta. Ela pesquisa e sintetiza o conhecimento do seu tópico, estrutura a solução e constrói o produto em si. Seja um aplicativo, um agente no WhatsApp, uma ferramenta, que o teu mercado precisar. E ainda traduz e adapta tudo para cada país que você quiser atacar, como se tivesse sido feito por um nativo. Mas aqui vai o ponto mais importante desse passo, e é onde a maioria trava e nunca lança nada. Você não precisa criar o produto perfeito, você precisa criar um MVP, um produto mínimo viável. O erro número 1 de quem começa é gastar semanas deixando tudo lindo e perfeito num produto que você entrega, ao invés de gastar tempo e energia para melhorar a sua oferta, seus anúncios. O caminho certo é o contrário. Você cria uma versão mínima que resolve o problema central, bota para vender e só depois que o mercado responde você melhora e expande. A primeira venda tem que vir antes de você gastar uma hora a mais polindo a sua entrega. E o terceiro passo é o mais simples de tudo, e eu vou explicar o porquê. Se você fez tudo certo até aqui, achou um bom nicho, uma alta demanda e baixa concorrência, criou um produto que resolve o problema central daquele público, o tráfego vira a parte fácil. Porque você já sabe exatamente quem quer comprar e qual o problema que essa pessoa está desesperada para resolver. Agora é só colocar na frente dela aquilo que ela já está procurando. Não precisa convencer, não precisa empurrar, não precisa vender no sentido tradicional da coisa. O seu trabalho é estar lá, com o produto certo, na hora certa. E como é que você faz isso? Com anúncio, colocando a tua oferta na frente do público que você escolheu, no país que você escolheu. Mas aqui eu preciso ser bem honesto com você, porque é isso que separa quem escala de quem não escala. Não adianta ter a melhor estrutura de tráfego do mundo se a sua oferta e a sua copy não são boas. Pode notar, uma boa oferta escala até em uma estrutura de tráfego simples. Já uma oferta ruim não escala nem com a melhor estrutura de tráfego do mundo. Porque o tráfego, na real, é entender
Gente, as métricas que você vê no painel são só um reflexo do que a pessoa do outro lado está sentindo quando vê o seu anúncio. Quando o anúncio é bom, a oferta é boa, as métricas respondem. Você tem mais cliques, cliques mais baratos e por aí vai. Então, antes de ficar obcecado otimizando campanha, pensa com a cabeça de quem está do outro lado da tela. Agora tem uma última coisa que eu preciso te falar, senão tudo que eu te mostrei até aqui não vai sair do papel. Hoje, existe uma ferramenta de IA para cada pedaço dessa operação. Para gerar vídeo em voz, em qualquer idioma, para criar os criativos, para escrever a copy, e cada um é absurdo no que faz. Mas o que trava as pessoas nunca foi isso. A parte complicada sempre foi juntar tudo. A página de venda em uma ferramenta, o checkout em outra, o anúncio em outra, a automação que entrega o produto em outra, 5 assinaturas, 5 logins e um trabalho enorme para fazer tudo isso conversar entre si. É justamente aí que entra o Cloud Code. Você constrói simplesmente conversando. Você abre ele e explica em português o que você quer, do mesmo jeito que estou te explicando isso aqui. Ele faz a página, o produto, o sistema que entrega o produto sozinho, a automação que manda a mensagem na hora certa, tudo em um lugar só, conversando entre si. Não é mais sobre você ter que saber código, é sobre você saber o que você quer e saber pedir. Inclusive, essa é uma das principais ferramentas que eu aprofundo junto com os alunos. Olha, não vou te dizer aqui que a janela está fechando, que agora ou nunca, ou que se você não correr você perde tudo. Você já ouviu isso aí 1000 vezes e cansou. Eu tô aqui para te falar uma verdade mais desconfortável do que essa. Daqui a 2 anos, a IA vai parecer tão normal quanto a internet parece hoje. Vai ser banal, todo mundo vai usar. E quando esse dia chegar, ninguém vai te dar um prêmio por ter entendido cedo, porque o mercado não premia quem entende. O mercado paga quem age enquanto os outros ainda estão tentando entender. É só isso que separa duas pessoas dessa história. Não é a inteligência, não é sorte, não é o dinheiro. É uma ter agido enquanto a outra estava pensando. E daqui a 2 anos, uma delas vai estar contando como tudo começou. E a outra vai estar só escutando e pensando. Nossa, eu também tinha pensado nisso. Então a única coisa que importa é, nessa história, você quer ser o protagonista ou quer ser o telespectador? Tudo que eu te mostrei nesse vídeo é o que está funcionando agora. O modelo, a fórmula, as ferramentas, o mercado lá fora te esperando. Nada falta para você começar, só falta começar. E se esse vídeo abrir a sua mente de alguma forma, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, me segue no Insta e bora trocar uma ideia. Porque esse é só o começo. Fui!